E aí pessoal, SD de Souza por cá, dando continuidade a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, Decreto-Lei 667 de 69, bati na câmera aqui um pouquinho, deixa eu ver, de 69, que reorganiza as polícias militares e corpos de bombeiros militares, legislação cobrada para o concurso da Polícia Militar do Piauí, tanto para soldado quanto para oficiais. Esse decreto, como eu falei, reorganiza as polícias militares. Então, muita coisa que você vai ler aqui nesse decreto vai estar incluído no Estatuto da Polícia e dos Bombeiros. Vale ressaltar que ele fala em polícias militares. Lá no final, desse decreto, ele vai dizer que os bombeiros também, aos bombeiros se aplicam os regulamentos e dispositivos desse decreto. Por quê? Porque em 69, as polícias militares tinham dentro como se fosse o bombeiro um batalhão. E não eram duas instituições autônomas. Era a polícia e os bombeiros dentro da polícia. Hoje, com exceção de São Paulo, que eu tenho conhecimento, cada estado tem sua polícia militar e seu corpo de bombeiro militar, ambos, forças auxiliares e reservas do exército. Mas quando ele falar aqui em polícias militares, lá no final ele diz que os bombeiros também estão inclusos. Então vamos lá no artigo 1º. As polícias militares, forças auxiliares e reservas do exército serão organizadas na conformidade deste decreto-lei. Então ele frisa logo de cara, de imediato, que as forças militares, que as polícias militares são forças auxiliares e são reservas do exército. E aqui ele vai dizer, você vai compreender de forma implícita porque auxiliar e porque reserva, porque vai ter um momento, pode ter um momento, que as polícias militares dão o apoio na defesa interna do país, que é uma função típica das forças armadas, entendeu? E outra, eu quero que você preste atenção, que ele fala em exército. Ele fala em exército, ele não fala em forças armadas. Então, se cair aqui, ó, forças armadas, que geralmente é FFAA, que é no plural, marinha ou aeronáutica, você vai marcar errado. Claro, as questões do tipo no SEB são de múltipla escolha. Se eu não me engano, são 5 questões, uma correta. Ou a incorreta que é correta. Então, ele pode colocar aqui as polícias militares, forças e reservas de, aí exército, forças armadas, marinha, aeronáutica, e você vai marcar a questão correta. Lembre-se, é força auxiliar e reserva do exército. No parágrafo 1, ele traz que o Ministério do Exército, grifei até de verde aqui, porque é da época, entendeu? Ministério do Exército, lembre-se que nós vivíamos em 69 um governo militar. Então, o Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das polícias militares sucessivamente através dos seguintes órgãos. Hoje, eu creio que não existe mais o Ministério do Exército. Existe o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que eu creio que hoje o que controla as polícias militares com o bombeiro é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes, no governo Temer, tinha um Ministério da Segurança Pública. Hoje é incluso. Então, o Ministério do Exército exerce o controle e coordenação. Lembre-se, Ministério do Exército. Se cair na questão dizendo que é Ministério da Justiça e Segurança Pública, você vai para a literalidade do que é que está escrito. Está escrito que é Ministério do Exército, você vai marcar como Ministério do Exército. Das polícias militares, sucessivamente. Então, tinha 3 órgãos que controlavam e coordenavam as ações das polícias militares. Quais são os órgãos? O Estado-Maior, da onde? Do Exército, pessoal. Tudo que se relacionar à polícia militar, bombeiro militar, é Exército. Em todo o território nacional. Então, o Estado-Maior do Exército, ele possuía um controle e uma coordenação em todo o território nacional das polícias militares. Beleza, mas tinha aqui os exércitos e os comandos militares de área. Professor, por que exércitos? Lembre-se que tinha antigamente primeiro exército, segundo exército, por isso que ele diz exércitos e comandos militares de área, e esse daqui controla e coordena nas suas respectivas jurisdições. Vocês têm que saber isso. Por quê? Porque na questão pode colocar aqui Estado-Maior na sua respectiva jurisdição, ou no território regional do Estado-Maior. Não, cada macaco no seu grade. Regiões militares, aqui a gente conhece como a 10ª Região Militar, tem a 6ª Região Militar. As regiões militares, ela controla e coordena as polícias militares nos seus territórios regionais, entendeu? Não é à toa que de vez em quando o comandante da 10ª Região Militar vai no QCG de Fortaleza, da Polícia do Ceará, vai no da Polícia do Piauí, vistoriar. Por exemplo, a Polícia do Piauí é inclusa na 10ª Região, se for, como a 10ª Região vai lá fazer esse controle, essa coordenação. No parágrafo 2º, aliás, no artigo 2º, ele traz a Inspetoria Geral, que é um órgão do Estado-Maior. Então aqui, ó, nós temos um Estado-Maior. Se o pincel aqui
o Estado-Maior do Exército, eu vou colocar EB. Tem vários órgãos, tem um órgão aqui, tem um órgão aqui, e tem um órgão que eles chamam de Inspetoria Geral, eu vou colocar abreviado com IG. Inspetoria Geral das Polícias Militares, vou colocar PPMM, que é o plural, pessoal. Inspetoria Geral das Polícias Militares. Qual a função dessa inspetoria? Ela integra organicamente, aqui, ó, ela integra organicamente o Estado-Maior do Exército, esse daqui, incumbindo-se dos estudos. Então, ó, qual é a função da inspetoria? Estudos, eu vou colocar só as 3 primeiras letras, pessoal. Coleta e o registro, aí aqui, ó, de dados. Que dados, professor? Dados que se refira à Polícia Militar, né, que for de interesse aí das Polícias Militares. Bem como do assessoramento. Então, ela também faz um assessoramento referente ao controle e coordenação. Ela vai dar, por exemplo, quem é que faz o controle e a coordenação? Não é o Estado-Maior? Através dos seus seguintes órgãos? Beleza. Mas a inspetoria, ela dá um assessoramento, ela dá um apoio a esse controle e essa coordenação. Conseguiram entender? No parágrafo único, ela traz o cargo do inspetor-geral. Cara, se eu tenho uma inspetoria geral das polícias militares, eu tenho que ter alguém que responda por ele, que seja lá o chefe desse órgão. Então, quem é o chefe desse órgão? É um general de brigada e ele tem que ser do serviço ativo. É o que está aqui, ó. General de brigada do serviço ativo. Pessoal, aqui é uma questão muito clara no estilo no CEP. O cargo de inspetor-geral das polícias militares será exercida por aí 2 pontos. Letra A, governador do estado. Letra B, ministro da justiça. Letra C, ministro do exército. Letra D, general de brigada. Aí coloca aqui um cargo da aeronáutica, um almirante de esquadra. Não sei como é que funcionam os cargos das Forças Armadas, que eu sou da PM. Você vai marcar que é um general de brigada e você tem que levar em consideração que ele tem que ser do serviço ativo, não pode ser da inatividade. Copiado esse artigo 2º, dica de questão, artigo 3º. Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos estados, nos territórios e no Distrito Federal, compete, e veja que aqui ele traz as competências das polícias militares. Esse artigo 3º, ele marca aí, artigo 3º, você coloca um tracinho e coloca competências. As polícias militares no âmbito de suas respectivas jurisdições. Ele traz 5 competências. Qual é a primeira competência das polícias militares? E olha, lê o caput. O caput diz que elas são instituídas, as polícias militares são instituídas para manter a ordem pública e a segurança interna nos estados. Cuidado para não trocar essa palavra aqui por externa, viu, pessoal? Interna, nos entes federados. Quais são os entes federados que ele cita aqui? Estados, territórios e DF. Ele citou União? Não. A União é um ente federado, o Estado é um, o território é um, o DF é outro. Não citou União e município. Então, se cair um desses dois, União e município, não. Porque as polícias militares são de competência estatal, elas são órgãos do Estado, ou do território ou do Distrito Federal, que o Distrito Federal tem função híbrida, né? Ela funciona, tem característica de Estado e característica de município. Então, a primeira competência, executar. Aí você vai grifar isso aqui, ó, executar com exclusividade, ou seja, é somente as polícias militares que vai fazer essa missão aqui, ó, que é o policiamento ostensivo fardado. Quem é que planeja esse policiamento ostensivo fardado? A autoridade competente. É planejado por autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? É o chefe lá da Secretaria de Segurança Pública, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem, novamente ele frisa aqui uma das missões, e o exercício dos poderes constituídos. Beleza, quais são os poderes constituídos? Poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa também é uma das missões das polícias militares. Beleza, a primeira missão, você vai fazendo suas anotações. Na letra B, ele traz outra competência das polícias militares, que é atuar de maneira preventiva. Claro, a polícia militar é uma polícia ostensiva e preventiva. É para o delinquente ver a presença da polícia, ele desistir do seu ato criminoso. Como força de dissuasão, tá vendo aqui, ó? Fazer a pessoa desistir só em ver a viatura, só em ver o policial. Em locais ou áreas específicas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem 2 exemplos. Tem bizu
que está tendo um quebra-pau, vai ter um quebra-pau, uma manifestação de quebra-pau num local tal. Então desloca a polícia militar para ficar lá de QAP, para que aquelas pessoas que vinham fazer esse tal balbúrdia desistam. Ou aquela área é propícia a muitos crimes, muitos assaltos. Então, se é propícia a muitos assaltos, se ali está tendo uma perturbação da ordem pública, coloca a polícia para fazer ronda lá, para que a ronda dela desestimule os atos que perturbem a ordem pública. Mas também, vejam aqui na linha C, que pode atuar de maneira repressiva. E aqui você poderia, se você vê, como aqui são 5 alternativas, que pode ser uma questão primeira. Aí você vê, marca a incorreta, você vai ver, pô, atuar de maneira repressiva, que é Polícia Civil, Polícia Federal, não. Vou marcar isso aqui. Veja, atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem pública, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Tá lá o caos, tá tendo uma manifestação, tá tendo uma desordem grande, uma rebelião, alguma coisa grande. A polícia vai lá para reprimir, para fazer cessar. Que não impede de que atuem as Forças Armadas. E aqui eu quero que você preste atenção. Aqui ele cita Forças Armadas, ele não cita somente Exército. Se cair, professor, atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego do Exército. Eu marcaria errado, porque ele fala aqui, é literalidade da lei, não é literalidade da lei, nível médio. Ele fala aqui em Forças Armadas. Traz mais duas. A polícia também, uma das suas competências é atender a convocação. E quem convoca é o governo federal. Nesses casos aqui, ó, guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem, ou também ameaça de sua irrupção, que é isso. A ordem está lá e tem uma ameaça de quebrar a ordem. E quando ela for convocada, quando ela for atender a convocação, inclusive uma mobilização, pode ser também, inclusive uma mobilização, quando ela for convocada para atender a convocação ou a mobilização pelo governo federal, nesses casos aqui, ó, guerra externa, para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção. Ela vai ficar subordinada, pessoal, quando ela for convocada nesse caso, ela vai ficar subordinada à Força Terrestre. Quem é a Força Terrestre que a gente conhece? É o Exército Brasileiro. Marinha, Mar, Aeronáutica, Ar. Força Terrestre e Exército Brasileiro. Ela vai ficar subordinada a isso. E digo mais. Para emprego em suas atribuições específicas de Polícia Militar e como participante aqui, ó. Participante da Defesa Interna e Defesa Territorial. Essa função aqui é das Forças Armadas. Mas no caso de mobilização ou convocação, ela vai exercer essa função aqui. Aqui sim é que a gente entende o conceito de ser uma força auxiliar e ser uma força reserva do Exército. E veja por que é reserva do Exército. Ela vai ficar subordinada a quem? A Força Terrestre, ao Exército, nesse caso aqui. Então tudo começa a se encaixar. Na linha A, na letra E, aliás, além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser convocada. Ó, já tem aqui, ó. Poderá ser convocada. Aqui ele diz em atender a convocação. Aqui é poderá ser convocada. Cadê o cristalzinho? Em seu conjunto, ou seja, na totalidade da corporação. Não com a missão de proteger a ordem interna, mas para assegurar o nível necessário de adestramento e disciplina ou garantir o cumprimento das disposições deste decreto. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que formaram uma tropa da Polícia Militar e a tropa lá está rebelde, indisciplinada, não está seguindo aqui o preceito desse decreto. A União, o governo federal vai poderá convocar toda a corporação para adestrar, para disciplinar a tropa ou garantir o cumprimento. Quando ele faz isso, tem aqui, ó, quando o governador ele convoca na letra E, de acordo com a letra E, não vai ter prejuízo da competência normal. A polícia vai continuar fazendo a sua competência de manutenção da ordem pública, segurança interna e garantia dos poderes. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? E também não impede nada de apoiar as autoridades federais nas missões de defesa interna. Beleza. O que acontece também? A polícia, quando for convocada, ficará na supervisão, eu quero que você grife essa palavra aqui, ó, supervisão direta do Estado-Maior do Exército. Pessoal, aqui é uma questão clássica. De acordo com a letra E, as polícias militares poderá ser convocada a fim de adestrar e disciplinar ou garantir o fiel cumprimento deste decreto, ficando a partir desse momento sob a supervisão direta do, vai ter as alternativas, Estado-Maior, Governo Federal, Ministro de Defesa, ele vai dar várias alternativas. Você vai ter que saber quando ocorrer esse caso, essa situação,
As polícias militares vão ficar sob a supervisão direta do Estado-Maior e do Exército, pessoal. Não é Forças Armadas, do Exército. Aqui, ó, por intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, e o comandante da polícia durante esse período será nomeado pelo governo federal. Pode cair aqui governo estadual, pode cair ministro do Exército, pode cair, entendeu? O novo comandante, no período que tiver convocado para adestrar, vai ser nomeado pelo governo federal. E outro, esse prazo que ele vai ser convocado não pode passar de 1 ano. Aqui, ó. Não poderá exceder o prazo de 1 ano, quando a polícia for convocada de acordo com a letra E. E as despesas com a do administração continuarão a cargo do Estado. É como se tivesse assim, ó, ei, Estado, tu não conseguiu disciplinar a tua tropa, tu não conseguiu deixar a tropa cumprir os decretos, nós vamos fazer ela cumprir e ser disciplinada. Agora você vai pagar tudo. As despesas, o salário vai continuar com você, porque você não conseguiu. É mais ou menos nesse estilo. Artigo 4. As polícias militares integradas nas atividades de segurança pública dos estados e territórios e do Distrito Federal para fins de emprego nas ações de manutenção da ordem pública ficam sujeitos à vinculação, orientação, planejamento e controle operacional do órgão responsável. Aqui eu quero que você grife aqui, ó, esse órgão responsável pela segurança pública. Quem é esse órgão responsável pela segurança pública? Porra, é a Secretaria de Segurança Pública. Em alguns estados diz que é a Secretaria de Defesa Social, que é o Ceará, né? Sem prejuízo da subordinação administrativa respectiva do governador. Então, ela vai ficar vinculada operacionalmente ao órgão de segurança pública e vai ficar subordinada militarmente ao governador, né? Que ele chama de administrativamente, porque ele é o chefe supremo das corporações militares estaduais. Artigo 5º. As polícias militares serão estruturadas em órgãos. Então aqui ele traz quanto à estruturação da polícia. Cadê o pincel? Está lá embaixo. As polícias militares elas serão estruturadas quanto à sua estrutura em órgãos. Então ela vai ter órgão de direção, ela vai ter órgão de execução e órgão de apoio, de acordo com as finalidades. Como assim, professor? Toda empresa funciona organizada, tem um setor de recursos humanos, tem um setor de financeiro, toda empresa, e a polícia militar não deixa de ser uma empresa. Para ela funcionar perfeito, vai ter que ter seus níveis. Então vai ter um órgão de direção. Quem é? O comando geral, subcomando geral. Ali é o órgão de direção. O órgão de execução são os batalhões e as companhias operacionais que estão na rua dia a dia. E o órgão de apoio, tem um apoio logístico, tem um apoio financeiro, tem um órgão pessoal. Tudo isso, as seções é o órgão de apoio. Aqui é uma questão que ele pode colocar esses órgãos e pode colocar mais um e pedir o incorreto, que não faz parte desses órgãos, que não faz parte da estrutura das polícias militares. Preste atenção. No artigo 6º é bem importante e eu acredito que cai a questão desse artigo 6º, porque ele fala sobre o comando das polícias militares, que será exercido em princípio. Então aqui a regra geral, aqui é regra geral, que quem vai ser o comandante das polícias é um oficial da ativa. Pessoal, o oficial da ativa do último posto. Quem é o último posto das polícias? É um coronel fechado, coronel 3 estrelas, da própria corporação. Então tem que ser da própria corporação. Por exemplo, criar a polícia, em princípio, é a regra, pessoal, é a regra. O comandante será um membro da própria polícia, daquele estado, de último posto. Um oficial da ativa, ele tem que estar no serviço ativo de último posto. O último posto é coronel. Se cair tenente-coronel, marca errado, é coronel. E a gente vai já estudar quais são os postos e as graduações. O provimento do cargo de comandante será feito por ato dos governadores. Até aqui você sabe, né? Normal, que quem provê o posto, né, é o governador. Só que aqui ele traz essa coisa aqui, após ser o nome indicado, aprovado pelo ministro de Estado do Exército, observada a formação profissional do oficial para exercício do comando. É como se fosse assim, o Estado, membro, o governador, manda para o ministro do Exército o nome do comandante e ele aprova. Pronto, pode colocar isso aí. Aí o governador faz o ato do governador. Agora aqui traz a exceção. É uma exceção que hoje em dia é difícil de ocorrer, mas que antigamente era bem comum. O comando das polícias militares poderá também ser exercido por, aqui ele diz, olha os cargos que ele diz, general de brigada da ativa do Exército. Pessoal, general de brigada é o mesmo cargo que pode ser o inspetor-geral das polícias. Ou por oficial superior combatente da ativa. Por que ele traz a palavra combatente?
Porque no Exército existe o oficial combatente, o oficial engenheiro, o oficial... É muito cargo. Então tem que ser combatente. Combatente. Da ativa. Oficial superior. Entende-se por oficial superior que eles preferem... Quais são os oficiais superiores? A gente sabe que oficial superior... Eu vou colocar aqui. Oficial superior é o coronel fechado, é o tenente coronel e o major. Esses três oficiais são os oficiais superiores. Quando você for estudar os círculos hierárquicos no Estatuto da Polícia do Piauí, você vai ver que eles são os oficiais superiores. De preferência, para ser poderá comandar a polícia, esses dois aqui, ó, o coronel e o tenente-coronel. Mas o texto de lei não impede que o major comande. Inclusive, na história da polícia, eu acho que também no Piauí, o major do Exército já comandou a própria polícia. Isso acontecia nessa década aqui de 60, 70 com mais frequência. Entendeu? Preferencialmente, tenente-coronel ou coronel, proposto ao ministro do Exército pelo governador. O governador vai propor o nome, né? E o ministro do Exército aprova. Parágrafo 3º. O oficial do Exército será nomeado para o cargo de comandante da Polícia Militar. De quem é o ato? Pessoal, aqui é uma questão bonita. Governador da unidade federativa. A unidade federativa entende-se como ente federado ou Estados, Distrito Federal ou DF. Olha a questão. O oficial do Exército será nomeado para o cargo de comandante da Polícia Militar por ato de... Aí a pergunta. Governador, ministro do Exército, presidente da República, entendeu? Governador da unidade federativa. O oficial do Exército nomeado para o comando de polícia, na forma do parágrafo anterior, será comissionado no mais alto posto. Como assim? Digamos que foi nomeado um tenente-coronel. Qual é o mais alto posto da corporação? É um coronel. Então ele vai ser comissionado como coronel. Se for um major, mesma forma. Se for um major, ele vai ser comissionado como coronel. Se a sua patente for inferior, aqui ele está dizendo. Aqui nós vamos ver a escala hierárquica das polícias. Ó. Pegando daqui até chegar no coronel, isso aqui chama-se escala hierárquica. Nos oficiais de polícia, nós temos o coronel, o tenente-coronel, o major, o capitão, o primeiro-tenente e o segundo-tenente. Os praças especiais são o aspirante, é aquele que se formou no curso de oficial e ainda não foi declarado tenente. Ele está no período de estágio, ele é um praça especial, e o aluno do curso de formação oficial também é um praça especial. Os praças de polícia são do soldado, cabo, sargento, subtenente. Agora eu vou dar uma dica para você quando você for estudar o seu estatuto sobre o círculo hierárquico. Ó, daqui para cá são oficiais superiores. O capitão é um oficial intermediário. O segundo tenente e o primeiro tenente são oficiais subalternos. Aqui são os círculos hierárquicos que eu estou lhe falando. As praças especiais, eventualmente, frequentam o círculo dos oficiais subalternos, que são os alunos e os aspirantes. As praças, nós temos os círculos dos cabos e soldados, logicamente é composto por cabo e soldado. E nós temos os círculos dos subtenentes e sargentos. Lembre-se que primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento são cargos diferentes, embora tenham o mesmo nome. O primeiro sargento ele é maior do que o segundo, que é maior do que o terceiro. E o subtenente. Conseguiram entender? Essa aqui são a hierarquia nas polícias militares. Define. Preste atenção. Os estados, eles não são obrigados a acatar essa escala hierárquica todinha. Eles podem suprimir um ou mais grau hierárquico. Quer um exemplo? Quer? Vou lhe dar um exemplo. No Ceará, antes de 2015, não tinha segundo sargento nem terceiro sargento. No Ceará, não tinha aspirante a oficial. No Ceará, não tinha segundo tenente. Hoje tem tudo, mas antes não tinha. Na Bahia, se eu não me engano, lá não existia na Bahia, ou era a figura do subtenente, ou era a figura do cabo. Não existia. Então, o parágrafo 3º quando você lê esse artigo, você vai ver. Ele traz aos entes federados a possibilidade de suprimir um ou mais. E outra, ele traz a possibilidade de dividir o cargo de soldados em classe. Soldado primeira classe, soldado segunda classe e soldado terceira classe. Onde é que existe isso hoje? Acho que em Sergipe, em São Paulo existe. Pessoal feminino, as PFENs. Traz aqui também, num desses parágrafos, que
poderá ausentes constituir efetivo de pessoal feminino, de acordo com a autorização do ministro do Exército. Então, tudo isso aqui, quando você pega o contexto, você vai ver como era aquela época. Entendeu? Algumas coisas ainda tem hoje, como a figura do soldado de primeira, segunda, terceira classe. No Ceará, há bem pouco tempo, não existia segundo tenente de escola, nem de QOA. Não existia o aspirante, quando você terminava o curso era declarado primeiro tenente. Não existia o segundo nem o terceiro sargento, era soldado cabo, primeiro sargento e subtenente. Entendeu? E aí tem algumas peculiaridades cada polícia de cada estado. Já pulo aqui para o artigo 18. Não significa que você não vai estudar os outros artigos. Eu recomendo, inclusive, que você estude todos os artigos. É uma lei pequena, então vale a pena. Artigo 18. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética. Aqui é uma alteração por uma lei de 2019. Aqui está atualizado, viu, pessoal? 2019. Onde ele já cita os corpos de bombeiros militares também, ó. Então, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética, aprovados por lei estadual. Se for um ente federativo, é lei estadual. Se for no Distrito Federal, é lei federal. Que tem por finalidade definir, especificar, classificar as transações disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina, observado dentro dos seguintes princípios. Eu vou explicar para vocês. As polícias militares atualmente existem regulamentos ou códigos. Por exemplo, na Polícia Militar do Piauí existe o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Piauí. É um regulamento disciplinar. Bem antigo, quando você for estudar ele, vai ter lá que ainda existe a pena de prisão em separado, detenção. Isso ainda existe. No Ceará existe o Código de Disciplina. Essa lei visa e deu um prazo para as polícias militares do Estado se adequarem seus códigos de disciplina de acordo à luz da Constituição Federal. Então, esse Código de Ética, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar abreviado, Código de Ética e Disciplina, SED, ele tem a finalidade de, definir, eu vou colocar só as primeiras 3 letras, pessoal, que vocês estão lendo ali, especificar e classificar. As primeiras 3 finalidades delas. Definir, especificar e classificar o que? As transgressões disciplinares. Mas também ele tem que estabelecer normas. Relativas às sanções disciplinares. E ele também tem que regulamentar o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, e o funcionamento do Conselho de Ética. Como assim o Conselho de Ética? O Conselho de Ética é um dos processos para aqueles policiais que acho que já sejam estáveis, né? Por exemplo, num desses, quando você lê, diz os princípios que o Código de Ética deve se conter, dignidade da pessoa humana. Isso aí você vai ler, porque não é taxativo. Ele diz, dentre outros, esses princípios. Não impede que tenha outros princípios. Mas é princípio da dignidade da pessoa humana, legalidade, esses princípios. E fala também que não pode mais ter penas ou sanções de restrição de liberdade. Restritiva, deixa eu ver se me ajuda aqui o pincel. Restritivas ou... O pincel não está ajudando. Ou privativas de liberdade. Essas sanções devem ser abolidas dos códigos. Aqui no Ceará, como funciona? Tem a punição aqui no Ceará de custódia e permanência disciplinar, que, em outras palavras, é como se fosse a detenção e a prisão. Se a gente for punido com elas, a gente não fica mais retido no quartel. Por exemplo, eu sou soldado, eu fui punido aqui no Ceará com uma permanência ou com uma custódia disciplinar. Vai para a minha ficha individual, mas eu não fico no quartel preso. Só vai para a ficha. No Piauí, lá tem detenção e prisão. E se for grave, prisão em separado. Eu não sei como está lá, porque eu saí lá em 2017. Então eu não sei como é que está lá. Mas, em regra, não é... Pode até ser punido com isso. Vai para a ficha, mas o militar não pode ficar recluso. Uma outra coisa que é questionável é o recolhimento transitório. O recolhimento transitório é questionável, que ele é por 5 dias.
É quando o militar está alterado, muito alterado e botando em risco a vida dele ou a de outros, ele é recolhido transitoriamente para o xadrez. Sem processo, sem nenhum processo, ele é recolhido até normalizar a situação. Isso, ao meu ver, é uma privação de liberdade, que não podia, mas ainda existe hoje. Então, trazendo aqui para a nossa realidade do artigo 18, é isso aqui, ó. É basicamente isso aqui. Artigo 19, já estamos chegando ao fim. A organização e funcionamento. Ela vai trazer a organização e funcionamento da Justiça Militar Estadual. Eu vou já explicar para vocês. Serão regulados em lei especial. Aí, parágrafo 1. O Foro Militar é competente para processar e julgar o pessoal das polícias militares no crimes definidos em lei como militares. Isso aqui você vai ver que é os crimes próprios. Crimes militares próprios. Crimes próprios. A Justiça Militar Estadual de primeira instância é constituída pelos Conselhos de Justiça e a de segunda instância pelo Tribunal Especial. Agora eu vou explicar. Organização e funcionamento da JME. JME é Justiça Militar Estadual. Ela será definida em lei especial, certo? Uma lei especial vai julgar ela. O Código de Processo Penal Militar, por exemplo. O foro militar se chama de instância. Instância não, minto. O foro militar é a justiça especializada. É competente para processar e julgar o pessoal das polícias militares, por exemplo. Nós temos a justiça comum e temos a justiça especializada, que é a justiça militar. A justiça militar ela é competente para processar e julgar o pessoal das polícias militares. Aqui também inclui os bombeiros, viu? Quando os crimes forem crimes militares. Quando a gente for estudar o Código Penal Militar, vai ter lá os crimes militares. São divididos em crimes próprios. Deixa eu colocar aqui do lado aqui. Aqui, vou colocar crimes militares. Tem os crimes próprios e tem os crimes impróprios. Os crimes militares próprios é aqueles que somente a pessoa na condição de militar consegue cometer. Tipo, deserção, abandono de posto. E os crimes impróprios é o crime que está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Brasileiro. O Código Penal que a gente conhece, que são o roubo, o furto, o homicídio. Quando o militar comete um crime definido como crime militar, seja próprio ou impróprio, quem é competente, a justiça que é competente para processar e julgar é a justiça militar. Essa justiça aqui, a militar do Estado, porque nós estamos falando de militares estaduais. Ela funciona da seguinte forma, ela tem duas instâncias. A primeira, vou colocar a primeira instância e a segunda instância. A primeira instância é constituída por conselhos. Eu quero que você faça a mesma coisa no seu caderno aí, pessoal. Conselho de Justiça, embora não esteja me ajudando aqui o pincel. A segunda instância é formada por tribunal. Como assim? Você cometeu um crime militar. Vai cair em que esfera? Vai cair em que justiça? Justiça militar. Vai cair logo na segunda instância? Não. Vai para a primeira instância. Aqui no Ceará é bem diferente. Aqui no Ceará, quando você comete o crime, ele especifica melhor. Se o crime for um crime próprio militar, vai para o Conselho de Justiça. Se for outros crimes militares, vai para o juiz simulado de direito. Aqui, ele está dando de forma geral. Cometeu um crime, vai para a primeira instância, que é formado pelo Conselho de Justiça. Esse Conselho de Justiça são formados de 5 juízes, 4 oficiais e 1 juiz de direito. Digamos que o militar, foi condenado na primeira instância. Aqui, ele foi condenado aqui, então ele recorre. Quando ele recorre, cai na segunda instância, que é para ser um tribunal especial, ou seja, Tribunal de Justiça Militar do Estado. Eu acho que no Brasil só tem 2 estados que tem um Tribunal de Justiça Militar, que é São Paulo e eu acho que Minas Gerais. Nos estados que não tem o Tribunal de Justiça Militar, que é um tribunal especial, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça Comum responde por essa vara aqui dos casos de segunda instância dos crimes militares. Conseguiram entender? Temos as competências do Estado Maior. Eu acredito que essa competência era para vir lá no começo, porque fala do Estado Maior, né? Mas deixar para estar no final, através da inspetoria. Temos aqui 6 competências. Aqui pode ser uma questão também. A primeira competência, centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativo às polícias militares. Lembre-se que uma das funções da inspetoria é assessorar, fazer o controle de dados. Então pronto, aqui ó, centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativo a polícias militares. Promover as inspeções. Veja que de vez em quando vai um general aí visitar e inspecionar as polícias militares.
proceder ao controle da organização, da instrução, do efetivo do armamento, baixar normas e diretrizes para fiscalização, apreciar os quadros de mobilização. Aqui é tipo assim, ó, ei, Estado fulano de tal, me dá aí os quadros para ver se eu precisasse hoje convocar a polícia, como é que seria? Me dá aí os quadros. Tipo isso. E cooperar no estabelecimento da legislação básica. É mais ou menos isso. Que é coisa de você ler, fazer suas anotações. Ó, ao pessoal das polícias militares de serviço ativo, e aqui ele traz aqui, ó, essas aqui são vedações. Vedações, proibições. Pessoal das polícias militares que for do serviço ativo não pode, é vedado, fazer parte de firmas comerciais de qualquer natureza. Não pode o cara da ativa botar um comércio no nome dele. Não pode botar abrir uma empresa no nome dele. Não pode. Se ele for da ativa da polícia militar, ele não pode. Outra coisa, é expressamente proibido a elementos das polícias militares o comparecimento fardado em manifestações de caráter político partidário. Um exemplo, você tem um amigo que se candidatou a um cargo eletivo, você quer prestar o seu apoio a ele, aí você sobe lá no palanque fardado, você é do serviço ativo. Tanto faz, aliás, se você for do serviço ativo ou inativo, porque o inativo também pode usar a farda em algumas ocasiões. Você veste a farda e vai comparecer a uma manifestação político-partidária. É expressamente proibido, seja você do serviço ativo ou da inatividade. Exceto se você estiver de serviço. E aqui vale a pena que é para o pessoal do serviço ativo, né? Está de serviço, está tirando serviço na manifestação para manter a ordem, apartidariamente você pode. Você não pode declarar apoio, comparecer fardado numa manifestação político-partidária, né? Artigo 4, ele traz alguns... Artigo 24, ele se divide em 24A, B, C, D, E e F e G. Eu trouxe aqui só o do 24A, o que eu achei mais importante, mas aqui ele fala da pensão militar, fala de algumas coisas, né, relativa à previdência. Ó, o militar na inatividade, ele tem direito à remuneração. A remuneração dele vai ser integral ou proporcional, o militar inativo. Para ele receber, o militar inativo, receber a remuneração dele integral, ele tem que ter puxado 35 anos de serviço. Desses 35 anos, 30 anos tem que ser de natureza militar. Aí, se ele cumprir isso, ele vai para a reserva com um salário integral. E para ir proporcional, bicho, vai ser baseado, o cálculo vai ser baseado tanto nas cotas de contribuição do posto de graduação, quanto nos anos de serviço, entendeu? Só quero que você saiba que o militar ele pode ir de forma integral ou proporcional. E aqui pode ser uma questão. O militar vai receber sua remuneração em atividade de forma proporcional, de forma integral, desde que? Aí tem cumprido 35 anos de serviço e 30 de militar, 30 anos e 25, aí vai. Você tem que saber que é 35 anos de serviço agora, e desses 35 anos, 30 de serviço, atividade militar. Isso aqui foi incorporado numa lei de 2019, foi atualizado. A remuneração do militar reformado. Quando o militar for reformado por invalidez relacionada ou que tenha causa ao serviço, sempre será integral. Sempre será integral. Ele está reformado, está inativo lá, reformado por invalidez decorrente do exercício da profissão ou em razão da profissão, vai ser integral. A remuneração do pessoal que está inativo não pode ser reduzida e ela deve ser revista automaticamente sempre que mudar, né, o pessoal da ativa. Artigo 26, acho que é o último slide. Competirá ao Poder Executivo, e aqui é uma questão também, competirá mediante proposta do Ministério do Exército, declarar a condição de militar e assim considerá-los reserva do Exército ao Corpo de Bombeiros. É o Poder Executivo, que eu acredito que seja o Poder Executivo do ente federado, né, da União, né? O governo federal, através do presidente, vai reconhecer, aliás, ele reconheceu já que os bombeiros também têm condição de militar e que a eles aplicam-se todas as disposições contidas neste decreto-lei, é o que traz aqui o seu parágrafo 1. Aqui interessante, em igualdade de posto ou graduação, igualdade de posto oficiais, igualdade de graduação praças, os militares das Forças Armadas, eu quero que você lembre aqui, Forças Armadas, em serviço ativo e da reserva remunerada, tem precedência sobre o pessoal das polícias militares. Exemplo, vamos pegar aqui, um capitão do EB ou um capitão da Marinha. Eu não sei lá se nem tem capitão, viu? Estou só colocando aqui.
um capitão da aeronáutica. Eu não sei se tem esses cargos lá, mas eu estou colocando aqui. Se eu levar em comparar com um capitão da PM ou BM, esses daqui, ó, sempre terão precedência hierárquica, ou seja, manda mais, é maior do que o capitão da PM. Por quê? Porque dá a entender que as polícias militares é como se fosse filha do exército, saiu do exército, as polícias militares, né? Então, aliás, foi adotada pelo exército. O exército, quando foi em alguns governos, não, o CRC é nossa cria. Então, ó, o capitão do exército, digamos que esse capitão do exército, tanto faz se ele esteja no serviço ativo, tanto faz se ele esteja na reserva remunerada. Se for capitão com capitão do exército, ativo ou da reserva, com capitão da PM, o capitão do exército vai ter precedência. Se for, for praça, for um primeiro sargento das Forças Armadas, de qualquer força, com um primeiro sargento PM. Esse daqui vai ter precedência. Não vamos falar em precedência se for um primeiro sargento com um segundo sargento, porque o primeiro é mais. Tem que ser primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. A ideia é essa. Chegamos ao fim de mais uma aula aí, decreto 667 de 69. Requisito para o concurso da Polícia Militar do Piauí, tanto para soldado quanto para oficial. Peço que sigam no Instagram, @professor SD de Souza, pode colocar lá que vai aparecer. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos. Boa prova, bons estudos. Lembre-se, a fórmula da aprovação é planejamento, organização e dedicação ao quadrado. Você se dedique, você se planeje, você se organize. Meu amigo, ninguém tira a sua aprovação sua. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.